Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui para mais um bate-papo gostoso aqui na Prime TV, porque nós aqui desenvolvemos relacionamento comercial digital com vocês que estão aí do outro lado e presencial com profissionais incríveis aqui. Não seria diferente agora, nós vamos bater papo, nós vamos falar aqui de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, de saúde. Gente, porque eu tenho uma profissional aqui gabaritada, mas ela vai se apresentar. Bem-vinda aqui, doutora Priscila Miranda. Bem-vinda à Prime TV. Obrigada. Já se apresenta aí, por favor. Obrigada, Lu. Então, eu sempre gosto de falar da minha trajetória de vida, né? Eu pareço novinha, mas eu tenho 12 anos de medicina. Vim de uma família já de médicos, meus tios são médicos, então veio uma influência muito grande desde cedo. Decidi ser médica desde criança, então fiz toda a saga, sempre estudando, sempre focada. E terminei a faculdade muito feliz, entrei na residência, eu fiz residência de anestesiologia, eu exerço ainda, né? Depois eu fui para a acupuntura e, com o passar do tempo, eu percebi que faltava alguma coisa. A parte da mulher começou a me chamar, o trabalho estava ocupando muito a minha vida e teve uma virada de chave. Eu falei, eu preciso fazer algo diferente com a minha vida. Eu não nasci médica, eu só me tornei médica com o passar do tempo e eu posso escolher o que eu vou fazer a partir de agora. Então, foi mais ou menos essa virada de chave aí, uns 5 anos atrás. Quando eu parti para essa parte do desenvolvimento humano, fui procurar terapias diferentes, coisas que me conectavam. E eu caí numa formação sobre hipnoterapia. Foi a primeira abertura que eu tive nesse mundo. Uau, sabe? Meu Deus, hipnoterapia. Hipnoterapia. E todo mundo acha que é uma coisa... Eu também achava, como médica, que era uma coisa de controle mental, de uma coisa muito forte. Né? E depois eu fui descobrir que era uma coisa completamente diferente, mas que mexia com a mentalidade das pessoas. Eu descobri que era aquilo que eu queria fazer da minha vida, a partir daquela formação, sabe? Foi muito interessante. Então, foi a minha porta, fora da medicina, mas dentro da neurociência, que me conectou para esse mundo de desenvolvimento humano, inteligência emocional, que é o que eu faço hoje. Nossa, que bacana, assim, ó, você falando, eu lembrei que eu estava nos bastidores agora há pouco conversando com uma pessoa e eu falei para ela assim que a minha mente observadora estava falando com a minha mente que eu digo que é a vaca louca, é aquela mente que está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, que voa e aí eu converso assim, Sim. eu já vou chegar ali para ver o que você pensa disso, porque gente, não é sempre que a gente tem uma médica especializada em corpo humano, mas que entende de mente e de emoção ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Me fala como fazer essa conexão. Eu vim essa virada de chave porque durante a faculdade, toda a minha formação, eu aprendi a tratar a doença. Tudo era doença. Isso. E eu percebi que eles esqueceram do ser humano e da emoção, da alma, da vida. Eu falei, cara, as doenças elas são criadas pela mente, pelas nossas emoções mal entendidas e mal interpretadas. Então, foi essa virada de chave maior, eu acho, que eu tive em toda a minha vida. E fibromialgia, essas doenças que a gente não tem explicação, que na medicina a gente chama de idiopático, né? O quanto isso é difícil para o médico, às vezes, chegar numa conclusão. E que nem você falou, várias partes de mim se falam e se conversam. O quanto é consciente da nossa linguagem, o quanto é racional e o quanto é inconsciente, padrões que a gente traz familiares que fazem a gente tomar decisões no hoje. Então, é com isso que eu trabalho, né, no meu dia a dia hoje. Gente, é incrível, assim, ó, é de verdade, assim, tá? É porque legal. realmente já vai fazer 5 anos que eu estou aqui na Prime. Mas, às vezes, a gente entrevista médicos, entrevista os terapeutas, entrevista as pessoas que trabalham com inteligência emocional. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão inteligência emocional aqui para nós. A inteligência emocional, ela veio um pouco mais tarde na minha carreira. Porque eu entendia da parte do conceito da neurociência, eu tive a bagagem, fiz pós, estudei, mas eu não conseguia conectar isso com as dores de verdade das pessoas. A dor das mulheres, os problemas que elas tinham no dia a dia. Então, para conectar e eu realmente entender, eu tive que passar por um processo, né, de formação em inteligência emocional e comportamental, que eu consegui entender o porquê que aquelas mulheres faziam aquele tipo de comportamento e por que elas traziam aquelas dores para o dia delas de hoje, né? E como trabalhar isso num contexto que elas consigam resolver e sair, solucionar esses problemas, elas mesmas, sem culpar ninguém, sem se vitimizar, sem se sobrecarregar, porque as mulheres elas se sobrecarregam assim absurdamente. Não sou mulher, eu sei, né? Então, o quanto esse peso que eu percebi que o feminino estava trazendo,
que nem eu trouxe na minha vida, eu tive que descarregar um pouco, e quantas mulheres ainda não viraram a chave da vida delas, sabe? Então, acho que isso é o mais importante. Eu vejo isso como um propósito de vida hoje. Legal, um propósito de vida lindo, tá? E ela falou sobre mulheres. Eu sei que você que é homem que está nos vendo aqui, empresário maravilhoso, mas tem uma mulher na tua vida, é a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, eu não sei, mas eu vou dizer para você, cuide, porque realmente nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. E Fazemos. o resultado, a tua decisão de trabalhar com mulheres é justamente porque a demanda é maior. A gente realmente quer abraçar o mundo com as pernas. Me fala um pouquinho sobre a sua decisão e sobre o seu trabalho com as mulheres. Isso, eu sempre atendi homens e mulheres, né? A decisão foi porque eu fui me tornando uma mulher que eu reconhecia algumas falhas em mim que eu achava que eram falhas. E que, na verdade, não eram. Eu estava tentando abraçar o mundo, que nem você falou, fazer tudo ao Sim. mesmo tempo, numa energia muito masculina. E com isso eu fui ficando fraca, fraca e cada vez mais fraca. E eu percebi que isso as mulheres estão fazendo constantemente na vida delas. Que bacana. Entende? Foi essa a virada, sabe? E emocionalmente elas precisam de pessoas para guiar, direcionar, conversar. Não é aquela conversa com a amiga, é aquela conversa que te sacode, que te tira de onde tu tá para te levar do ponto A para o ponto B na tua vida. Entende? Então esse é o meu objetivo. Bacana. Doutora, eu não sei, eu estava ouvindo, eu não sei se tu já ouviu ou tu saberia falar algo a respeito da expansão da nossa consciência. Isso existe a expansão da consciência coletiva ou individual do ser humano? Existe porque a gente vive um efeito de manada, né? Então, quando você acha que você é diferente em alguns aspectos ou que você precisa mudar o teu ambiente, mudar o seu cenário, realmente isso acontece. As pessoas que elas conseguem sair de onde elas estão e conseguem abrir a visão de mundo delas, a vida delas se transforma, né? É sobre transformação. Tá? Muita gente confunde o nosso trabalho com coisas holísticas, Isso, tá? Espirituais. exatamente. Não quer dizer que eu não acredito, eu sou uma pessoa religiosa, né? Cada um tem a sua escolha nesse sentido. Mas a gente precisa estar sempre ligado no que é corpo, no que é mente, né? E diferenciar essas duas coisas que andam juntas, elas não andam separadas. Tá? Então, sim, existe. Existe, né? Uma expansão, gente. E a gente tem que tomar cuidado com o grupo de pessoas que a gente frequenta, porque a gente é sempre o reflexo dessas pessoas que estão próximas da gente. Então, se a gente quer melhorar, às vezes a gente tem que sair um pouco de cena, mudar um pouco de ambiente. Olha, e não é espiritual, gente. Estamos falando É de ciência. corpo, de ciência. Não é. Eu venho de dogmas religiosos onde a gente, né, espiritualizava tudo. Exato. E não é assim. Muitas mulheres vêm com as crenças religiosas muito fortes, dizendo: a minha mãe falou que era assim e eu preciso respeitar isso, porque se isso não for uma verdade na minha vida hoje, eu estou errando agora. Isso, né? Com meu marido, isso. com a minha família, trazendo uma culpa, um peso. Né? Peso, verdade. bloqueios, né? Eu sei que as pessoas não gostam de falar de crenças limitantes, mas são bloqueios, são travas. São bloqueios. E a primeira coisa que eu falo quando eu começo um processo desse com essa mulher é falar: temos que desconstruir as suas crenças e começar do zero, porque se você carregar tudo que tu tem de bagagem para o dia de hoje de coisas ruins, cargas afetivas ruins, você pode estar destruindo a sua vida, por exemplo. Né? Meu Deus, gente, ó, falem com ela, a gente vai precisar encerrar a entrevista, mas antes disso, doutora, deixa o teu contato, por favor, registrado para quem está nos vendo. Sim, o meu Instagram é doutora Priscila, DRA Priscila.Miranda. Me siga lá no Instagram, homens, mulheres, né? Hoje eu faço um trabalho mais direcionado para mulheres, mas todas as pessoas, tem conteúdo para todo mundo. Todo mundo precisa. Obrigada. Todo mundo precisa. Obrigada, doutora. Seja sempre muito bem-vinda aqui.